Américo Martins, eu queria um olhar agora a respeito do que esperar, né? Talvez grandes nações, assim como o Brasil, estavam aguardando muito dessa fala de Donald Trump, até mesmo para tomar um partido, para tomar uma posição, se adere ao Conselho de Paz ou não. Você acredita que algo tenha mudado, trazendo o nosso olhar aqui para o Brasil? Você acha que muda possivelmente a posição do governo brasileiro por meio do presidente Lula ou não? Ou essa fala e essa assinatura da criação do Conselho de Paz, pelo menos por enquanto, não muda em nada? Pode mudar um pouco, Renan, mas não é um discurso, ainda mais um discurso público, com um efeito aí laudatório, meio propagandístico, que faria a diplomacia brasileira tomar uma decisão de se juntar ou não se juntar. Eu conversei, inclusive, nos últimos dias, claro, com diplomatas brasileiros e até de outros países, tentando entender essa questão, e especialmente aqueles vinculados ao nosso governo, disseram basicamente o seguinte, que é cedo para tomar uma decisão justamente pela falta de detalhes e que a diplomacia brasileira está em busca desses detalhes não apenas em Washington, não apenas conversando com representantes do governo de Estado, do Departamento de Estado, mas também em discussões com outros aliados. O próprio presidente Lula teve uma série de ligações aí recentemente com vários líderes do mundo. Ontem, por exemplo, ele falou com o presidente da Turquia, o Recep Tayyip Erdogan, por exemplo, que está muito envolvido em todo esse processo lá no Oriente Médio, e certamente o presidente Lula está buscando também as reações desses países para ele tomar a sua decisão de como, juntamente com todos os líderes aí da diplomacia brasileira, o ministro Mauro Vieira, o assessor especial e ex-ministro Celso Amorim, todos eles estão buscando essas informações, estão falando com países aliados na região, em vários outros lugares do mundo, para tentar entender melhor a situação e que tipo de oportunidades, inclusive, esse conselho poderia gerar. Será que esse conselho poderia ser um começo de uma grande discussão sobre uma reforma na ONU? Se fosse por um lado como esse, por exemplo, e não há nenhuma garantia de que seja, talvez isso entusiasmasse mais o governo brasileiro. Se for uma questão de realmente competir com o Conselho de Segurança, vai ser muito mais difícil, obviamente, o Brasil apoiar, porque o Brasil defende uma reforma profunda das instituições globais e defende o multilateralismo, que é um multilateralismo mais forte. E um conselho como esse, com um veto de uma pessoa, que é o presidente dos Estados Unidos, não é um afago ao multilateralismo. Pelo contrário, é um sinal de unilateralismo, mesmo com o presidente Donald Trump fazendo essa questão de convidar tantos líderes ao redor do mundo. Se só ele tem direito a veto, significa que as decisões vão estar sempre subordinadas aos interesses dos Estados Unidos. Portanto, é um organismo unilateral e não multilateral. Os outros líderes que estariam num organismo como esse, se ele tiver de fato esse caminho a ser tomado no futuro, eles estariam apenas dando um lustre de multilateralismo. Isso não interessa, obviamente, ao governo brasileiro, que genuinamente defende o multilateralismo, defende reformas profundas no sistema de governança global e não nenhum afago aí ao unilateralismo. Pelo contrário, o presidente Lula tem feito vários discursos no Brasil e ao redor do mundo defendendo o sistema multilateral e criticando o isolacionismo e o unilateralismo. Então, o Brasil ainda precisa entender, como todos nós e o mundo inteiro, na verdade, quais são as reais consequências de se juntar ou não ao Conselho de Paz. Claro que apenas um discurso, mesmo sendo o presidente Donald Trump, não é suficiente para você ter todos os elementos com relação a isso. Ainda mais um discurso econômico, como foi esse do presidente Donald Trump, para os padrões dele mesmo.